vamos iniciar a análise sobre uma nova questão de direito tributário no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe comigo o enunciado e as alternativas. Vamos lá. Nós temos, portanto, uma questão que caiu no exame da Ordem Unificado da OAB no ano de 2019, a banca FGV. O que diz a FGV? Que a União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Então vejam, vamos entender aqui. Diz o enunciado que a União, ela instituiu empréstimo compulsório através de medida provisória. Vamos à frente. Diz ainda a questão referente às alternativas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a alternativa correta. A. O empréstimo compulsório ele não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição Federal que medida provisória trate deste assunto. Alternativa C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Alternativa D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. Bom, nós temos várias alternativas que foram apresentadas pela FGV aqui nessa questão inerente aos empréstimos compulsórios. Bom, para nós entendermos então e respondermos, é importante que nós caminhemos nesse momento para o artigo 148 da Constituição Federal. Porque o artigo 148 ele relata que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o artigo 150, inciso 3, a linha B. Pois bem, nós temos então o artigo 148 trazendo que a União ela pode instituir empréstimos compulsórios para fazer face ao atendimento de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. E aí vem a questão, ou talvez o maior problema desse enunciado. Fica claro aqui no artigo 148 caput que a União instituirá o empréstimo compulsório por lei complementar. E no enunciado consta que a União instituiu por medida provisória. Pensando nisso, o que temos como alternativas a julgar? Vamos então lá para a primeira alternativa. Letra A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Isso está errado porque é o que exatamente diz o artigo 148 da Constituição Federal. B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição que medida provisória trate sobre esse assunto. Corretíssimo, porque quando nós falamos em medida provisória, a medida provisória ela não pode tratar de questões que são reservadas à lei complementar. Portanto, está corretíssima a alternativa de letra B. Alternativa C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Na realidade, não há aqui
vedação para a instituição de tributo mediante medida provisória. A vedação que o tributo instituído ele seja reservado à lei complementar. Por isso que o empréstimo compulsório ele tem essa vedação. Alternativa D. A União ela pode instituir, vejam, a União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública. Até aí está correto. Sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito, nós já vimos que não pode ser editada medida provisória com o objetivo de tratar sobre assuntos reservados à lei complementar. Portanto, meus caros, aquele que participou deste exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa B, porque a alternativa B, ela informa que o empréstimo compulsório, por decorrência do artigo 148 da Constituição Federal, deve efetivamente ser criado através de lei complementar. E se é reservada tal matéria à lei complementar, a própria Constituição, ela veda que seja editada medida provisória para tratar de assuntos reservados à lei complementar. Desta maneira, aquele que participou deste exame da Ordem dos Advogados do Brasil deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra B.